tive que refazer essa máquina. Eu vou chegar no mesmo ponto de configuração que a gente fez ontem. Então aqui tá com as duas placas de rede, interna e outra em modo bridge. Qualquer dúvida é só chamar. Ô Vezoni, Olha lá. eu fiquei de ver as, as coisas lá que tinha que fazer nesse tempinho, que é, Tá. que é as duas máquinas virtuais, né, do Windows. Uma Do Windows. com... Ambiente gráfico, outra É, sem. isso, exato. Só que eu perdi onde estava essa parte para eu fazer. Tá, peraí.
Ó, Pedro, eu baixei o vídeo aqui da aula e fiz o upload no YouTube. Acabei de postar o link lá no grupo do WhatsApp, tá? Ok. Que é desses dois computadores? Da máquina Isso, virtual, né? isso, foi da primeira aula do Windows Server, que foi antes das férias. Tá terminando de processar o vídeo aqui, mas que já deve estar para ver. E tem a instalação. Ok. Aí a gente vai mexer com elas hoje também, não vai? Eu vou mexer, vou demonstrar aqui, aí se você não conseguir usar as máquinas, aí depois você vai fazendo um apanhado aí, né? Vendo os vídeos e fazendo. Ok. Então, aqui eu alterei a entrada do registro para poder iniciar diretamente pelo PowerShell. Eu também vou aqui já alterar o nome da máquina, né, que precisa reiniciar, são coisas que precisa reiniciar para ficar valendo. Deixando isso. E já vamos configurar a rede, né? Então, Professor, oi. tá, só para saber se estão me escutando. Assim, Obrigado. nada. Ô, professor, eu acho que eu não estou conseguindo ouvir o que você está explicando. Tá, eu não tô. Você não. Tô de mudo aqui, eu tô refazendo o que a gente fez na aula passada. Eu precisei refazer minha máquina, tá? Tá, beleza, então. Isso é Mas da aula passada, né? isso, é de ontem. Tá, Qualquer coisa você valeu. pode me chamar, tá? Beleza.
Acho que ontem eu não coloquei domínio, mas não tem problema não, tá? Só para identificar mesmo, tá? Agora vai ficar a placa, cada placa com o seu devido nome, tá? O professor, no sistema, para não ficar tão lento, coloca 900 megabytes, né? Aqui na parte de memória base. Isso. Ai, Ó, eu vou ver. Compartilhar minha tela toda. E você vai ver como que tá o meu aqui. Esse aqui é o meu server que tá rodando. Ele tá aqui, ó, com 900 megas de RAM. Tá, então assim, tá usando bem menos memória RAM do que eu usaria no Windows 7, menos ainda que no Windows 10. Tá? De resto, né, não precisa habilitar aceleração, nada dessas coisas. Tá? E 2 placas de rede. Importante tá uma tá ou em modo bridge, modo bridge é melhor, tá? Uma em modo bridge e outra em rede interna. Tá? De resto aqui eu deixei tudo no padrão. Armazenamento, eu não mudei o tamanho do HD, não precisa. Ó, a máquina virtual, o Windows Server instalado aqui, usando o que a gente está usando até agora, ele está ocupando menos de 10 GB de armazenamento. Né? Então ele pede um HD de 50 GB, mas eu não estou usando tudo isso, estou usando bem menos. E de resto é tudo igual, não mudei nada. Tá? Aí ele vai, com certeza, não vai ficar tão lento. Se você consegue rodar um Windows 10 na sua máquina, então vai rodar tranquilo. Normalmente, ele pede, quando você vai criar uma nova dessa aqui, do server 2019, por padrão, o VirtualBox te pede 2 GB de RAM. Tá? Então, aqui é onde que, pela situação que a gente está usando, 900 megas dá conta. professor, e na primeira placa de rede, tem que colocar Intel, uma dessas opções, são 3 opções. Aqui tá bridge. Tá no modo bridge a placa. Então aqui você tem 3 placas aí no seu computador, pode ser usada, não precisa saber qual que é. Tá Realtek, PCI. Então, são 3 placas que tem no seu computador, especificamente no seu, entendeu? Aí precisa saber qual delas que você tá usando por cabo. Então ela tá ligada numa dessas aí. Então, por enquanto, deixa no modo NAT, só para ter internet. Tá. Depois a gente tenta descobrir qual que é que você tá usando. E aí isso também a gente pode mudar depois, tá? Mesmo com a máquina já instalada, posso alterar. Pode falar. Naquele período pouco antes das férias, meu computador estava meio ruim, né? Então eu acho que eu não fiz a instalação do Windows Server. Certo. Na verdade ele está até hoje, eu preciso mandar para arrumar. Mas eu acho que então que eu vou sair da aula e rever a aula que o senhor deu sobre instalação. E aí eu. Tem lá no grupo, ou se entrar aí no canal do YouTube, tem as 2 lá, tá? Tem a da instalação e tem a de ontem, que são esses comandos que eu passei agora. Tá? Sim, Na instalação, tá ele pede gravado, para fazer. né? Tá gravado, é a gravação isso aqui da aula. Lá no Windows Server, tem lá ensinando a fazer os 2 tipos de instalação, tá? Isso para quem não fez, tá? Tem os 2 tipos, tem a instalação que é essa aqui que a gente está usando, que é sem ambiente gráfico, tá? Que ela é mais leve, que dá para usar com 900 megas, tá? Eu prefiro, a gente vai usar essa aqui. Eu vou usar ela, vou usar os comandos. Então, assim, se você quiser usar a outra versão, também não tem problema, mas ela é mais pesada. Então lá está mostrando as 2 instalações. Até eu pedi para fazer as 2 instalações para ver como que é. Mas se você já for usar essa aqui, você pode fazer só essa mesmo. Beleza, instalar na máquina virtual, né? Isso. Você vai precisar fazer as atividades, uma máquina virtual do server sem ambiente gráfico, como essa aqui. Entendi. Valeu, professor. Alô? Professor, Oi. aí, só tirando uma dúvida. Nesse dia, a gente podia escolher entre
fazer a máquina virtual do Windows Server com ambiente gráfico, ou um com 100, né? Isso. Só que, tipo, a gente usaria o ambiente gráfico, só que, tipo, poderia optar por os dois. Na verdade é assim, o que eu estou dando de opção? Eu estou aproveitando a situação que a gente está de ter que usar a própria máquina, né? Então nem todo mundo tem uma máquina com bastante memória, potente. E eu já passava em aulas de Windows Server seguindo esse padrão por linha de comando, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com linha de comando, com execução de linha de comando, eu não preciso do ambiente gráfico. Então, eu não vou precisar do ambiente gráfico. Só que, se tiver um Windows, vamos supor que esse Windows que você está vendo aqui é meu Windows Server. Você tem lá o PowerShell aqui, a janelinha do PowerShell, você vai executar os comandos aqui. Tá? Do mesmo jeito, ele vai funcionar. Se você quiser configurar todo o servidor por comando, mas usando o servidor com ambiente gráfico porque você prefere, assim, não tem o menor problema. Né? Só se fosse uma situação bem específica mesmo, que eu ia falar, ó, agora você precisa montar uma máquina, fazer um exercício assim assado, eu quero esse exercício no Windows Server sem ambiente gráfico. Aí você ia ter que fazer nesse ambiente, sem ambiente gráfico. Mas para agora, para essas atividades, para essas aulas que a gente está tendo, tanto faz. Tá? Você vai ver eu seguindo aqui com o server nesse modelo aqui. Mas a única diferença que você vai ter é que você vai fazer o comando, você vai ter que abrir uma janelinha lá no seu server e fazer o comando lá dentro. É só procurar o PowerShell e fazer o mesmo comando que eu fizer aqui. Se eu fizesse por aqui, a mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. A diferença é que sem o ambiente gráfico eu só tenho isso. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho botão, eu não tenho iniciar, não tenho nada. Tá? Eu só tenho isso. Se eu fechar isso aqui, não tem onde eu abrir de novo. Só se eu chamar o gerenciador de tarefas e executar o comando para poder abrir outra janela. Tá? Só por isso, é porque esse é mais leve. E aí, quando... Não, porque eu tinha. Eu tinha pirado, né? Eu estava na minha cabeça, só que eu tinha pensado errado. Que, tipo, era duas máquinas virtuais, uma com e uma sem. Isso. Aí, por isso Aí até. não, mas aí foi isso mesmo. Lá naquela primeira aula eu pedi para fazer as duas porque eu queria que vocês vissem as diferenças entre elas. Então eu Sim. tinha que de fato fazer as duas instalações para, vamos ver essa aqui ó, com ambiente gráfico e essa aqui é sem. Olha as diferenças que tem, né? Mas aí para agora a gente vai aproveitar só essa sem ambiente gráfico. A não ser que você fale assim, mas eu prefiro trabalhar com a outra. Então pode fazer, vai conseguir também. Tá. Não, porque eu tô com uma aqui só. Aí, tipo, eu perguntei até porque aí só tava com uma, né? Eu precisava da Aham. outra. Que Você tá com uma só, com mas é com ambiente? sem ambiente. Ah, é maravilha. Não precisa fazer outra, não. Pode seguir com essa mesmo. Para eu saber se eu tenho acesso à internet aqui, eu posso usar, lá no prompt de comando, a gente usava esse cara aqui, né? O ping, dá um espaço, né? Lembra que a gente teve que fazer um teste de conexão colocando um endereço. O endereço pode ser o IP, como pode ser um endereço com nome, que ele vai fazer a tradução do nome e vai tentar fazer um acesso nesse local, né? Então lá ele mandou, primeiro ele descobriu perguntou para o DNS quem que é google.com.br, o DNS respondeu que google.com.br é o IP 172.217.162.99. E aí ele mandou 4 solicitações, né, 4 pacotes de rede para esse IP e esperou uma resposta. Né? Ele pergunta se você é o que ele está de fato fazendo. Ele manda um pacotinho falando, você é o 172.217.162.99? E aí ele responde, sim, eu sou 172.217.162.99. Né? E aí, quanto tempo que demorou cada uma dessas respostas? Para ir até lá e voltar. Tá? 8 milissegundos, 7 milissegundos. Tá? Essa média aqui. O tamanho do pacote, 32 bits. E esse TTL é Time to Live. Tá? O tempo de vida desse pacote são 118 saltos
que ele vai passando entre roteadores, de roteador para roteador, até tentar chegar no destino. Tá? Então ele pode dar 118 saltos. Esses termos de saltos, pacotes, essas coisas, eles vão ficando mais claros. Eu vou falando para vocês, vou explicando mais ou menos, né? Mas vocês vão ver isso com o Thiago, tá? Então ele vai falar toda essa parte de protocolo, de endereçamento IP, vai ser tudo com ele. E aí vocês vão relembrar na hora que ele começar a falar desses termos de tempo de vida, de tamanho de pacote, tempo de resposta, tudo isso aqui vocês vão trabalhar. Tá? Isso aqui é um protocolo do ping, chama ICMP. Tá? É um protocolo de rede chamado ICMP que usa para isso. E ele pode ser até usado para ataque cibernético. Tá? Até é possível para isso também. Mas aí é um teste de conexão. No PowerShell, ele tem um comando próprio para isso, que também realiza teste de conexão. Tá? Similar ao ping, mas não é o ping. Eu estou com uma demora aqui, mas é um problema aqui na minha conexão. Tá? É uma demora de resolução de nome. Estou com um problema de DNS aqui com o meu provedor. Eu tive que usar DNS público e nem sempre funciona muito bem. Tá, vou tentar de novo. Aqui tá indo, aqui travou. Então, a diferença entre o ping e o test connection, tá, que eu estou usando a minha máquina real. Tá, então ele mostra a origem, o destino, o endereço IPv4 do destino, os bits e o tempo. Ele não apresenta o TTL. Tá bom? Agora foi. Ó, que ele tá chegando aqui, engraçado. Ele tá respondendo por outro IP. Ó. Ele não encontrou esse cara, ele encontrou outro. Porque o Google ele tem vários endereços IP, né? Se eu tentar dar um test connection aqui no meu IP interno da minha rede que está na mesma rede que meu computador, né? Porque está em modo bridge, 109. Ó, ele já não consegue, não é o IP daqui? Alguém sabe me dizer qual que é o problema? Ou se lembra? Ó, foram 4 solicitações, as 4 não foram respondidas. Firefox. Hã? Vou ver aqui o meu. Aqui eu tô tendo resposta. Daqui para cá, tá? Agora daqui do meu para cá não vai. É firewall, tá? O firewall do server está habilitado para não responder solicitações de protocolo ICMP. Só isso. Bom, eu queria mostrar para vocês um negócio chamado o System Center, né? Que até foi o Christian que postou lá uma versão nova que saiu, tá? Como que funciona? Eu até acho que deixei aqui, acho que lá no YouTube tem um vídeo aqui do System Center, tá?
Admin Center, perdão. System Center não, do Admin Center. Então tem aqui, ó. Olha lá. E aí esse vídeo tá... Só um minutinho. Oi, pessoal. Tô de volta. Desculpa aí, viu? Só um acidente de família aqui. Aí tá tudo bem. Esse Admin Center, como que ele funciona, né? Então, assim, ele é um aplicativo, tá? Que ele vai instalado no computador para que você consiga gerenciar algumas coisas de outros computadores e servidores. Tá? Ele funciona via web, é super simples de trabalhar. E assim, eu não consigo fazer tudo, mas eu consigo principalmente monitorar algumas coisas. Né? Tem alguns tipos de instalação do Admin Center. O System Center é outro negócio bem maior. Se eu pegar aqui o Admin Center, eu quero mostrar a página oficial da Microsoft falando sobre o Admin Center. Né? Então, ele mostra algumas coisas do seu servidor, você consegue gerenciar a partir de uma outra máquina. Ele é gratuito, você pode baixar. Vocês vão baixar aí também, é pequenininho, dá para fazer bem legal. E eu quero... Se eu mostro aqui aqui. Aqui. Ele tem 3 modos de fazer... aqui. 3 modos de fazer, 4 modos de fazer a instalação do Admin Center. Tá? A primeira, que é a mais apropriada para a gente, é num cliente local. Né? Então, eu vou pegar o computador do cliente, no caso, esse meu computador aqui do Windows 10, e eu vou fazer a instalação do Admin Center nessa máquina. E a partir dessa máquina, eu preciso ter acesso aos servidores que eu quero gerenciar, que eu quero monitorar. Tá? E aí eu vou acessar esses servidores e adicionar eles no meu Admin Center. Esse aqui é um modo. Por que que esse é o melhor para a gente? Porque ele é a situação mais simples, mais rápida. Quando que ela não é boa? Quando eu tenho muitos servidores para gerenciar, pode ficar pesado para minha máquina. Tá? Uma outra situação é um Gateway Server, onde eu tenho um Windows Server específico para isso. Né? Então, eu vou ter um Windows Server que ele está no meio do caminho dos meus servidores. Tá? Aí vai ficar o Admin Center aqui. E aí eu vou acessar através da máquina do cliente, sempre através da máquina do cliente, eu vou acessar o Admin Center, do mesmo jeito que eu acessaria aqui, vai acontecer nas quatro situações, porém, nessas outras 3, o sistema, ao invés de estar rodando na máquina do cliente, ele está rodando num servidor. Tá? Então, eu vou ter um servidor específico para rodar o Admin Center, carregar esse aplicativo e gerenciar esses outros servidores. Numa outra situação, eu vou ter um dos servidores que ele é monitorado, ele é gerenciado, eu escolho um deles e instalo o Admin Center nele.
E nessa última opção, seria a mais complexa de todas, né? Numa situação de alta demanda, alto desempenho, eu posso ter um cluster de failover, que nada mais é que eu tenho lá mais de um servidor, como este aqui, ó, um Windows Server com o Admin Center, trabalhando em conjunto, que se caso um falhe, o outro assume, né? Então, essa é para alta disponibilidade, a situação onde que não pode parar de jeito nenhum. E aí você tem disposição de equipamento, de tecnologia, para garantir que não pare o serviço, né? Isso aqui ficaria caríssimo de se fazer. Mas uma situação onde que não posso parar, ela é a mais interessante, né? Então, assim, como que eu faço um download desse cara? Eu vou pegar aqui da página principal dele, tá? Então eu tenho lá a versão, cadê, download, aqui, do Admin Center. Ele me joga lá para o download. Ele entra no Evaluation, né? E tem aqui o Admin Center. Então se eu for aqui fazer o download, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que preencher essas coisas aqui, tá? Eu coloco lá qualquer coisa. Cadê? E dou um continuar. E aí eu tenho aqui o baixar. Aí eu posso pegar aqui para vocês e facilitar a vida de vocês e colocar aqui, ó. Apareceu não? Vocês fazendo o download, tá? Então, tem 73 megas, tá? Quando você for fazer a instalação, eu vou fazer a instalação aqui, eu já fiz a instalação, na verdade, nessa minha máquina, na minha máquina real, tá? Como é que eu acesso ele? Eu vou ter que colocar aqui, ó, localhost, que é o meu computador, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar o IP da minha máquina, mas como é a minha própria máquina, não tem essa necessidade. E aí eu vou colocar sempre dois pontos, 6516, que é a porta que o Admin Center trabalha. Tá? Então quando eu chamo ele, abre aqui no navegador Admin Center. E aí eu vou conseguir visualizar aqui minha própria máquina. Eu vou usar ela de exemplo. Tá? Então a minha própria máquina onde está instalado o Admin Center, eu consigo gerenciar ela. Tá? Então tem o uso de CPU em tempo real, uso de memória em tempo real, tá? Uso de rede também em tempo real, de disco, tá? E aí tem aqui os aplicativos e recursos. Vai demorar um pouquinho. Eu tenho a parte de armazenamento, arquivos. Tá? Os meus dois discos estão aqui. E aí eu tenho as propriedades desse disco. Então, versão do firmware, capacidade, caminho dele, número de série. Bonitinho. A parte de arquivos eu consigo ver todas as minhas pastas aqui dentro. Tá? Então consigo gerenciar isso aqui, ó. Posso pegar isso aqui e baixar um arquivo que está lá. É uma coisa mais simples, né? Eu consigo pegar, cadê? Ó, um link que eu tenho aqui. E aí eu posso baixar ele. E aí ele mostra aqui o link que ele baixou, né? Na verdade é um arquivinho só pequeno para a gente testar. Tá? Mas eu consigo pegar uma pasta aqui e compartilhar essa pasta por aqui, né? Ver as propriedades dela, tá? O que mais interessante aqui? Ó, os usuários desse computador. Posso criar um usuário, posso criar um grupo,
Posso pegar um usuário e fazer uma edição desse usuário. Posso excluir, posso alterar a senha. Tudo bem, bem fácil. Posso mexer com as tarefas agendadas. Tá, PowerShell aqui. Então, eu tenho aqui minhas tarefas que são agendadas, os serviços que eu tenho, parte de registro, o próprio firewall. Aquele registro do PowerShell que a gente muda. Então tá aqui, software, HQ local machine, software, Microsoft, Windows NT, Windows NT, current version e WinLogon. Aqui dentro eu tenho qual que é o shell padrão. E aí o que a gente alterou lá? A gente alterou isso de... nosso shell lá principal era cmd.exe, tá? O shell da minha máquina padrão é o Explorer, porque ele tem ambiente gráfico. Tá? Se eu altero isso aqui e coloco PowerShell.exe, a minha máquina vai iniciar desse jeito aqui. Não é legal, né? Então, mas é só para mostrar como funciona aqui o registro que a gente fez. Parte de rede, adaptador de rede do Azure. Tá, minha placa de rede que está aqui. Tudo bonitinho, firewall. Minhas regras de entrada e saída. Também consigo mudar por aqui, mexer nisso. Tem até os dispositivos. Professor, Oi. o que tem que pesquisar mesmo para aparecer esse site aí? Esse site, depois que você fizer a instalação daquele pacotinho que eu colei aí nos comentários, Sim. você vai entrar aqui e digitar localhost 6516. Tá? Desse jeito aí. E aí ele deve carregar o Admin Center, desse jeito. E aí, como você já está instalado na sua própria máquina, o seu próprio Windows já vai aparecer. Né? Para eu adicionar um servidor, aqui eu adicionei um servidor, só que eu vou remover ele. Vou adicionar um servidor. Aí eu vou colocar o IP dele aqui. Que ele pegou. R$109 mesmo. Tá? Só que eu não vou conseguir gerenciar ele desse jeito. Eu tenho que gerenciar ele com outro nome. Administrador. Esse vai. Então eu coloquei, adicionei ele, né? Adicionei ele fala que não tem, porque não estou na mesma rede, não estou no domínio, não tem nada disso, mas eu ponho ele que eu vou gerenciar ele não como meu usuário, eu vou gerenciar ele como usuário administrador e a senha do administrador aqui, do que eu cadastrei aqui. Aí eu consigo conectar nele.
E aí ele aparece aqui para mim. O que aparece diferente por esse aqui ser um Windows Server? Tá? Por exemplo, aparece um PowerShell. Consigo usar o PowerShell direto daqui. Tá? Estou lá no PowerShell e eu estou conectado nessa máquina. Tá? Então, ó, consigo gerenciar ela por aqui. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer por aqui, tá? Mas bastante, uma grande quantidade você vai sim. Ó, esse aqui, por exemplo, funções e recursos, não tem lá no Windows 10, é só em um Windows Server. O que ela não faz ainda? Tá? Gerenciamento de domínio. Então, quando essa máquina que ela virar um controlador de domínio, eu não vou conseguir gerenciar esses recursos de domínio ainda. Só que isso está sendo bastante trabalhado pela Microsoft, né? Então, vira e mexe está saindo uma versão nova do Admin Center com mais recursos. Então, ele fica... talvez daqui a pouco apareça isso, porque é interessante que tenha esse tipo de recurso. Vou gerenciar o domínio seria adicionar usuários do domínio, né, gerenciar permissões, gerenciar políticas de grupo, coisa que a gente vai fazer, mas não por essa ferramenta, a não ser que ela apareça. Tá? Então aqui, ó, se eu quiser instalar o Active Directory, eu tenho ele aqui, dá para eu instalar. É esse aqui, ó, serviços de domínio Active Directory. A gente vai fazer a instalação disso, tá? Só que não por aqui. Por aqui é muito fácil. Por lá também. Mas aqui eu tenho a opção de fazer a instalação por aqui. E aí eu consigo visualizar todos os serviços e funções, né, e recursos do Windows Server que estão disponíveis para eu fazer a instalação, né, ou instalar também. Então, tudo por aqui. Ó. O PowerShell tem uma opção instalada só. O que está instalado? PowerShell 5.1. Acesso via web está disponível, mas não está instalado. Windows Defender, antivírus, tá aqui, mas está instalado. Telnet, ele está disponível, mas não está instalado. Então eu tenho todas essas recursos e funções. Tá? Aqui são recursos e aqui tem as funções que são, vamos dizer assim, maiores do que os recursos. A função seria algo mais pesado do que um recurso. E o Windows 2 Server 2019 tem esse insights do sistema aqui. Vamos ver se funciona legal aí agora. Não está instalado. Vamos instalar. A instalação está acontecendo lá no servidor. Ó. Vamos verificar aqui no HD. Ó. Quando ele pisca em verde, que está tá lendo, em vermelho está gravando. Então está acontecendo coisa no meu servidor, tá vendo? Consigo visualizar por aqui. Está fazendo a instalação e configuração do Insights. O Insights, ele tenta te dar ideias do que você pode fazer para melhorar alguma coisa no seu servidor. Então ele vai fazer uma análise dos dados dele e vai tentar te dar dicas. Bem interessante a ideia. Tá? Talvez para um servidor como o nosso, com poucas coisas, não tenha tanta informação. Acabou. De rede. Tem CPU de rede, de HD.
Não tem nada. Ele não vai dar insight nenhum. Tem pouco uso, tem pouca coisa no meu sistema para ele me dar insight. Tá? Mas esse aqui é o Windows Admin Center. Tá? Eu posso instalar isso aqui dentro ou dentro de uma máquina cliente. Se você não quiser usar a sua própria máquina para fazer a instalação, depois pode desinstalar também. Mas se você não quiser usar a sua própria máquina para isso, você pode instalar o Windows 10, que a gente vai usar mais para frente, e fazer a instalação nela. Então, se você quiser desinstalar, tá? Se você tiver o arquivo de instalação, querer um pacote de instalação MSI, para fazer a desinstalação, só tendo o arquivo de download ainda que eu fiz, optar por desinstalar. Ele faz a desinstalação do pacote. Aí não tem mais Admin Center. Vocês acharam do Admin Center, da carinha dele? Professor, Oi. Com o Admin Center, daria, por exemplo, para fazer, como que diz, acesso remoto para arrumar um computador, por exemplo? Se instalasse no computador de um parente, ele chega em mim e fala assim, tô precisando de ajuda, meu computador tá lento, tá isso, tá aquilo. Daria para usar ele como, por exemplo, uma substituição do Ndesk? Acho que não. Nesse sentido, não é o ideal dele, tá? Você consegue executar, por exemplo, ali você viu que só no server eu consegui executar o PowerShell para poder fazer alguma coisa, tá? Ele seria mais para você monitorar servidores. Apesar de eu conseguir monitorar ali um Windows 10, que é o que ele apareceu ali na minha própria máquina, o foco é servidor. Então é no sentido de realmente monitorar, de você ter lá como é que funciona normalmente uma rede corporativa dessa. Vamos supor que vocês são administradores da rede. Você vai ter sua estação de trabalho normal, né? E a partir da sua estação de trabalho você conecta nos servidores para poder fazer toda a configuração necessária, gerenciamento, enfim, tudo que é solicitado para você poder fazer o acesso. Não é comum, se for assim, não está correto, não está dentro das boas práticas, quando você, para mexer num servidor, tem que ir até ele, né? Então, assim, você tem um servidor dentro de uma empresa, Windows Server, Linux. A ideia é que depois de você tudo já configurado, então a gente está passando pelo processo de configuração ainda, né? Então é como se não existisse o servidor lá na empresa, a gente está fazendo. Mas depois de tudo configurado, você vai trabalhar com o gerenciamento. Aí você não tem que mais ir até o servidor para gerenciá-lo. O ideal é que a partir da sua própria máquina você faça todos os ajustes necessários e você só tenha que ir até o equipamento em último caso. Caso extremo mesmo, não está respondendo, não está aparecendo nada, ninguém está conseguindo. O que será que aconteceu? Será que alguém foi lá, esbarrou no servidor, derrubou, tirou da tomada? Então tem que ir lá até lá ver. Caso contrário, você vai tentar resolver da sua própria mesa. Então aqui você tem o seu Windows 10, né, e a partir do seu Windows 10 ou do seu desktop, enfim, que você tem lá na empresa, você tem uma visão rápida de como que está a saúde, entre aspas, aí dos seus equipamentos que você gerencia. Então vamos supor que você tem lá, você não vai ter um servidor, você vai ter 10, 15, 20, depende do tamanho da empresa, para gerenciar, né? E aí se você tem ele todo configuradinho, por exemplo, para os Windows Servers nesse Admin Center, às vezes você vai conseguir detectar algum problema antes de outra pessoa perceber.
né? Antes de alguém chegar para você e falar, ó, tá fora lá. Né? Então, às vezes, alguém, na hora que vem algum aviso, ou você já emite o aviso antes, que tá fora do ar, quando vem alguém avisar, falando, já tô tentando resolver, já tô sabendo, já vi aqui. Então, você tem um monitoramento real. Esse tipo de monitoramento, ele não é novo, tá? Que você tem lá um servidor web que você acessa e visualiza as máquinas. Isso lá no Linux também já existe faz tempo. Tá? Então você tem no Linux uma ferramenta chamada WebMin. Tá? Se você der uma olhada, vou mostrar aqui na tela para vocês. Dora, eu acho que vocês estão vendo minha tela. Deixa eu ver, vou pegar a carinha do WebMin. Isso aqui é o WebMin. Extremamente parecido com o que é o Admin Center que a Microsoft está tão orgulhosa, né? Então você tem aqui de uma outra máquina, né? Você a partir de uma outra máquina conecta no servidor. A única diferença, por enquanto, é que, por exemplo, o Admin Center ele pode ser instalado. Imagina você lá da sua mesa do seu desktop gerenciar um servidor remoto. E eu instalo o Admin Center na minha máquina. E aí eu gerencio uma outra máquina que tem outro local. Na outra máquina que tem outro local, não tem nada instalado de Admin Center. Tá? Tá instalado na minha máquina. É o que eu estou fazendo agora. Esse aqui, o WebMin, porém, eu tenho que instalar um negócio lá no Linux que eu quero gerenciar, mas que não é pesado. E a partir da minha máquina, eu só acesso via web. Tá? Então, o padrão do WebMin, a porta padrão dele é 10.000. Então, eu coloco o IP do meu servidor Linux, ou o nome dele, se ele já tiver nome, se eu tiver numa rede com DNS bonitinho, e coloco 2.10.000. Vai pedir login e senha, coloquei o login e senha, ele vai mostrar todas as informações. E a partir daqui, além de monitorar como que está o andamento do meu processador, da memória virtual, o espaço em disco, tá? Então vamos supor que de repente você abre aqui um dia, você olha que espaço em disco, você chegou de manhã, ligou o computador e viu que o espaço em disco está em 98%. Né? Você tem que correr, ver o que está acontecendo e tentar solucionar antes que isso aqui encha e o servidor pare de responder. Entenderam? Ou se o CPU, que normalmente que você vem analisando, está sempre aí nessa carga de 49%, e de repente ele está lá em 100% e você não tem nada que está acontecendo que justifique isso. Então é uma coisa a ser analisada. Tá? E aqui eu consigo fazer as mesmas coisas que eu faço no System Center, no Admin Center, perdão. Eu vou confundir muito, tá? Que existe uma ferramenta da Microsoft anterior ao Admin Center que chamava System Center. Super pesado, super difícil de usar, mas ainda existe, mas tá na minha cabeça. Então eu consigo gerenciar todos aqui que está servers, não são máquinas separadas. Dentro dessa máquina eu tenho as funções, lá no Windows Server é chamado de função, aqui são os servidores, os serviços, né? Então o Samba, DHCP, essas coisas. E no server vai ser também o Active Directory, DHCP, DNS, eu consigo ver por aqui. Eu consigo executar comandos no Linux direto daqui, do mesmo jeito que eu faço lá com o PowerShell. Eu consigo fazer verificação dos dispositivos de hardware, de cluster, verificar a rede, mexer no firewall, tudo pelo WebMin. Tá? Com certeza o Fernando deve dar alguma passada nisso aqui, mas é super simples. Tá? Na verdade você não vai fazer nada diferente, você só vai ter uma tela de configuração, né, uma dashboard com as informações do seu sistema. Tá? Então esse aqui é o WebMin. Ele é mais antigo que o Admin Center, tá? Mas ele tá aí, existe. Se eu tentar agora, ver se não tá mais funcionando. Ó. Meu Admin Center porque eu desinstalei. Então se estiver dando essa mensagem aqui, alguma coisa, pode ter sido algum problema na hora de instalar. Tá? Então eu consigo instalar na minha máquina aqui o Admin Center para gerenciar uma máquina terceira. Lá no WebMin eu tenho que instalar no servidor que eu quero gerenciar. Então se eu tenho 10 servidores Linux e eu quero gerenciar os 10 para o WebMin, eu tenho que fazer 10 instalações, uma em cada servidor, né? E lá da minha máquina eu acesso uma máquina por vez. Ou 10 abas lá do navegador, cada aba está conectada num servidor.
né? Então, assim, isso talvez essa integração melhor aí, talvez, tá? Do Admin Center é por conta de tudo estar lá dentro da mesma empresa, né? Então, o WebMe é um grupo de pessoas lá que desenvolveu essa ferramenta, né? Que mantém essa ferramenta. Então, talvez a comunicação seja um problema, né? Para melhoria, né? Para tentar melhorar bastante essa ferramenta para ela ficar melhor. Então, o pessoal que está no desenvolvimento do Admin Center está lá dentro da Microsoft, tem acesso direto a todos os engenheiros. Se precisa fazer alguma mudança no kernel do Linux, do Windows para funcionar melhor o Admin Center, é muito mais fácil de se conseguir essas informações. Tá? Em contrapartida, quando você tem o trabalho colaborativo distribuído, ele fica, você tem ao alcance mais pessoas, né, com um vasto conhecimento ali que possa agregar alguma coisa naquele aplicativo, sem tanta burocracia, né, não precisa ser um funcionário, não precisa passar por esse processo de contratação, né, o cara realmente está querendo ajudar. Entendeu? No caso, quando se fala em servidor, existe possibilidade, por exemplo, que eu já ouvi falar já, mas eu não sei exatamente como funciona. Mas virtualização dentro do servidor? Sim. É muito comum. Na verdade, é mais comum do que o que a gente está fazendo, né? A situação da virtualização, ela veio mais para atender a questão de servidor do que a questão educacional. Então a gente usa aqui o VirtualBox, que é uma ferramenta de virtualização, entre aspas, aí, doméstica, tá? Ela não é uma ferramenta super poderosa. Ela não é indicada para trabalhos extremos. Ela é indicada, dá para você usar sim, mas existem outras ferramentas melhores que ela para isso. Então essa aqui é uma ferramenta mais educacional, né, do que de alto desempenho. Então a Microsoft tem a própria ferramenta de virtualização dela. Existem outras ferramentas de virtualização também que são voltadas para alto desempenho. E aí você consegue. A ideia é assim: antigamente você tinha lá os 10 servidores. Então tem um servidor de DNS, tem um servidor de DHCP, eu tenho um servidor de domínio, eu tenho um servidor de câmera de segurança, eu tenho um servidor de um aplicativo específico. Então eu tenho lá numa salinha de servidor 10 máquinas, que não necessariamente tem hardware de servidor, não são aqueles equipamentos mais parrudos, mas eu tenho 10 máquinas ali que desempenham cada uma delas uma função de servidor dentro da minha empresa. Isso é ruim de se manter, né? Eu tenho um consumo maior de energia, tem esse monte de máquina de refrigeração da sala, né? Um ar-condicionado lá ligado direto para manter esses computadores numa temperatura ideal, e eu tenho 10 computadores que podem dar problemas, né, esporádicos aí, né? Dá problema no HD de um, eu vou lá e arrumo, aí dá problema na placa de rede de outro, e eu tenho 10 computadores para dar atenção. Em questão de hardware, tá, que eu estou falando, além da atenção que eu tenho que dar de sistema. Então, o que seria uma boa prática? Você comprar um equipamento maior, um hardware de servidor mais parrudo, mais caro, que tenha redundância, né? Então ele tem fonte redundante, né? Tem 2, 4 fontes redundantes lá. Se para uma fonte, se queima uma fonte, meu equipamento não para. Eu tenho HD redundante também, configuração de hardware e de software para manter ele funcionando caso um HD queime. E de memória que eu posso ter, tenho mais de um processador, né? Vários processadores com vários núcleos, as memórias que têm características próprias para dar menos problema. Então, enfim, eu tenho um equipamento muito caro, né, mas eu compro um só. E aí eu virtualizo aqueles 10 servidores dentro desse um servidor mais parrudo. Esse servidor 1 mais parrudo, ele pode dar problema? Se ele parar, para todo mundo? Sim. Só que por conta dessa robustez dele, é muito mais difícil ele parar do que as minhas 10 maquininhas
uma das minhas 10 maquininhas lá parar. Aí eu vou ter um equipamento só, porém eu tenho a possibilidade de criar mais máquinas virtuais dentro dele, além das 10 que eu já estou usando. Então é muito mais fácil de se gerenciar, é mais seguro de se trabalhar, né? E eu tenho um equipamento mais seguro, né? Do que um computadorzinho lá parado. E para isso eu uso virtualização. Aí eu consigo eu tenho opções a mais de trabalhar com essas máquinas virtuais, em questão de, por exemplo, quero colocar 3 servidores além daqueles 10, mas eu quero que eles estejam numa rede completamente diferente, eu não quero que tenha integração nenhuma com os outros servidores. É possível, por exemplo, subir 3 servidores para fazer um teste de software. Então eu consigo criar lá 3 máquinas virtuais, né, totalmente separadas daquelas que eu já tenho funcionando, porque eu não quero que uma afete a outra. Eu não sei se vai dar problema nessa configuração que eu estou fazendo, né? Então, o cenário ideal seria você ter um baita do equipamento, né, e você conseguir criar sob demanda a quantidade de servidores de forma virtual para você poder trabalhar. Isso seria o ideal, tá? Isso é que seria a ideia de se trabalhar com virtualização. Tá? Existe uma licença de Windows Server que ela é específica, o sistema de virtualização da Microsoft chama Hyper-V. Tem uma licença do Windows Server uma versão do Windows Server que ela chama Hyper-V Edition. Então você instala ela só abre a tela do Hyper-V. É como se você fosse um VirtualBox, né? Você instalasse o sistema no computador, na hora que você liga o computador só tem essa tela aqui, não tem mais nada, não existe mais nada no computador. Você só pode criar máquinas virtuais dentro dela, né? Essa distribuição do Windows Server, Hyper-V Edition, ela não tem custo nenhum. Ela é de graça, porque você não consegue fazer nada além de criar máquinas virtuais. Então, eu não preciso instalar um Windows Server com uma licença paga para criar um sistema de virtualização e virtualizar outros servidores. Não tem essa necessidade. Eu posso instalar essa versão que ela vai poupar o meu hardware, né, como se fosse possível instalar no meu computador, ao invés de um sistema operacional para rodar um aplicativo, eu instalasse só o aplicativo. Não tem um passo no meio do caminho, né? Não tem ali um obstáculo no meio do caminho. Para quem joga em computador, tem essa diferença entre jogo de videogame e jogo de computador, né? Vamos supor que não tivesse diferença nenhuma, que já teve muitas épocas que não tinha diferença. Então para você rodar o mesmo jogo que tem no videogame no computador, o computador normalmente exige muito mais hardware, vamos pensar em processador e memória, do que o videogame. Então o processador e a memória do videogame é bem inferior ao do computador para rodar a mesma coisa. Por que ele dá conta? Por conta do sistema. Então tem um sistema que ele é todo voltado ali para rodar aquele jogo. É como se só tivesse um aplicativo instalado ali no equipamento. Enquanto no computador eu tenho todo um sistema operacional complexo, com um monte de coisa disponível para dentro daquilo instalar o jogo. Então, além do sistema do computador ter que rodar o jogo, ele tem que manter todo o sistema operacional funcionando. Não? Então seria a mesma ideia. E essas novas soluções de servidor em nuvem, a única coisa que mudaria seria mais questão de acesso? Teria mais vantagem, mais desvantagem? Então, essa questão do servidor na nuvem, você tira o equipamento da tua empresa. Né? Então, assim, aí você abre mão de ter esse servidor que eu estou falando, eu não quero ele na minha empresa. Poucas vezes eu não tenho nem local. Vamos supor que aqui na minha casa é uma empresa de desenvolvimento, né? Só que aqui na minha casa eu não tenho infraestrutura para manter um servidor desse. E eu estou desenvolvendo um projeto que vai levar aí 2 anos. Né? Eu estou com um contrato de 2 anos de desenvolvimento. Né? E estou recebendo por isso. Então o que eu posso fazer? Eu posso pagar para uma empresa, né, para um terceiro, aí, normalmente a Amazon, a Microsoft, que eu tenho essas possibilidades, tem outras também. Eu pago para elas para ter disponível um equipamento, um parque, toda uma infraestrutura
que eu acesso. Para eu ter acesso a isso, basta eu ter link de internet, né? Então eu acesso e toda as minhas máquinas virtuais, o sistema que eu estou rodando, as aplicações que eu estou fazendo, elas estão sendo executadas remotamente, num outro local, né, que eu estou alugando esse local, estou pagando uma mensalidade para usar esse local. Isso aí seria a computação na nuvem. Tem gente que tem tanta disponibilidade, tanta necessidade, né, que aí eu tenho essas nuvens que são públicas e tem nuvens que são privadas, né? Então eu quero fazer uma nuvem dessa, eu quero fazer um local, né, que tenha todos esses servidores, que seja gerenciado por uma empresa, mas que todo o conteúdo que está ali dentro é disponível 100% para minha empresa só. Aí essa é uma nuvem privada, né? Então onde eu monto todo um parque de servidor, faço toda a estrutura, mas tudo aquilo ali é meu. Então é uma nuvem privada. Quando é uma nuvem pública, por exemplo, eu tenho da Amazon a AWS, que é o sistema de nuvem deles, que eles alugam, né? Então eles estão atendendo várias pessoas. Aquele espaço que eu aluguei é só meu, só que ele está no local que também está alugando para os meus concorrentes, né? Então se eu trabalho com dados ultra secretos, né? Ou eu tenho uma demanda muito grande, onde que eu realmente preciso daquilo tudo para mim, aí eu tenho que dispor de uma nuvem privada. Quem usa nuvem privada, para vocês terem uma ideia, é a Globo.com. A Globo.com, eles têm todo o sistema de nuvem deles é privado, é deles, é só da Globo. Mas é uma situação um pouco diferente, né? Toda essa estrutura vai estar, você está locando isso. Existe isso para a gente também, né? Num negócio um pouco menos dramático, né? Menos complexo. Você tem a Wallhost. O Wall trabalha com isso. Eu quero criar uma máquina virtual do Windows Server aqui, fazer alguns testes, não sei o quê. Mas eu não sou empresa, não sou rico, não tem como ficar gastando horrores. Então você tem a possibilidade na própria Wall de pagar uma mensalidade lá de menos de R$100 e você ter uma máquina virtual só sua lá para você poder trabalhar, gerenciar isso, até, por exemplo, fazer as aulas aqui, né? Eu estou fazendo um curso que eu queria muito, que eu preciso muito, e eu estou sem equipamento, eu estou só com um netbook aqui bem fraquinho. Você tem a possibilidade de fazer isso remoto. Lógico que a gente não vai exigir que vocês façam isso, mas existe essa possibilidade sim de um serviço de nuvem, só que mais voltado até para o usuário comum mesmo, né? Até para a gente poder fazer isso. Então seria interessante, vamos supor que você vai começar a oferecer um Windows Server ou Linux para as empresas, para empresas pequenas que não sabem quais são as vantagens disso. Você pode ter uma estrutura montada na nuvem e usar ela de exemplo para vender, né? Chegar lá pro cara e falar, ó, vai ficar mais ou menos assim, ó, você vai acessar, vai ter isso, vai ter aquilo, vai funcionar assim, assim, assado, tem esses serviços, isso, esse funcionando, né? Então tá tudo ali funcionando na nuvem. Entendi. Que eu tô ouvindo falar bastante também, até de oportunidade para empresário. Por exemplo, Sim. investir de criar um servidor, né, várias máquinas, e vender esse serviço por fora, atualizado. Sim. Essa ideia de, só fazendo um parênteses aí, essa informação de servidor, de nuvem, isso não é novo, tá? Isso já trabalhava com isso, já se falava muito nisso, há coisa de mais de 10 anos atrás. Tá? Então, assim, é relativamente antigo, só que não faz muito tempo que as pessoas começaram a ter um pouco menos de preconceito em relação a isso. Por que preconceito? Quando você fala para um empresário que tem lá todo o servidor dele, vamos imaginar aí um escritório grande de advocacia, vou usar o exemplo do Christian porque estou fazendo direito. O escritório grande de advocacia tem lá um servidor de arquivos dele, um domínio, e está tudo ali dentro do prédio, né, do escritório. E tem lá os processos, tem todas as coisas, tem um monte de coisa que é restrito ali, né? Isso, essa palavra, obrigado. Sigiloso. E tem que tomar cuidado.
Então ali o dono ali do escritório, ele é super criterioso nesse ponto. Quando você vem e fala para ele assim, ó, por que você não joga isso para a nuvem, né? Porque aí eu explico para ele o seguinte, ó, você tem um monte de dados sigiloso e crítico que você não pode perder, né? Então aí o cara vai lá e compra. Pra vocês terem uma ideia, não é muito incomum isso. O cara vai lá e fala, preciso de mais espaço, e vai lá e compra um HD externo e coloca no servidor dele para ter mais espaço, né? Tudo bem, não tem o menor problema. E se esse HD falhar, cadê os seus backups? Como é que funciona? Não, eu tenho um outro HD externo que eu faço cópia todo dia disso tudo. E se parar os dois? Não, se parar os dois é muito azar. Mas se parar, você tem... O que será? Não brinca, pelo amor de Deus. Como é que eu ia ter o maior problema, tal. Falar, então por que você não joga isso para a nuvem, não contrata um serviço? E aí, vamos supor que uma pessoa, que também é mais comum, uma pessoa mais idosa, tá? Que está trabalhando nisso há anos, a vida inteira nesse escritório, sempre foi feito assim, né? É muito difícil para a pessoa entender que vai ter para ele mais segurança esses dados num parque de servidor voltado para isso do que de fato ali no servidorzinho dele, na casa, no escritório dele, né? E vai ser bem mais barato do que ele comprar um servidor mais parrudo para colocar no escritório. Porque ali ele vai pagar mensalmente, vai sempre ter os melhores equipamentos disponíveis. Mas se ele precisar aumentar a quantidade de recurso que ele tem hoje, é uma diferença naquela mensalidade pequena. Se ele compra um servidor, né, além dos custos do servidor, ele vai ter que pagar o pessoal para dar manutenção naquilo, para configurar, né? Ele vai ter o gasto com eletricidade e ele vai ter a depreciação do equipamento, né? Normalmente o servidor tem 3 anos de garantia. Depois de 3 anos, qualquer problema que der de hardware ali é muito caro. É muito caro a ponto de compensar se comprar outro. Então, quando você bota tudo na ponta do lápis, acaba sendo mais vantajoso você usar isso como serviço e não como próprio seu, né? Então, talvez esse problema, essa situação de que a pessoa não querer falar, nossa, mas meus arquivos vão ficar lá num tal lugar, e se acontecer alguma coisa com aquele lugar é 100% seguro? Nada é 100% seguro. Mas com certeza lá a probabilidade de dar um problema e queimar tudo e acabar com todos os backups e a ponto de chegar a acabar com seus dados, a probabilidade de acontecer isso lá e não acontecer aí na sua empresa é muito pequena, muito remota, né? Então lá tem uma disponibilidade de 99,99999%, né? E isso um servidor local aí dentro da tua empresa, tudo, essa disponibilidade não chega a 90%, né? O que é muito pouco. Então tem uma diferença muito grande. Hoje, então, está se falando mais nisso porque as pessoas estão entendendo melhor o que é isso. Está se entendendo melhor o que é isso. E até na situação que eu falei de você pegar um projeto, né? Então imagina você vai pegar um cliente, você vai pegar um projeto, você desenvolvedor de sistema, você precisa de um equipamento bem mais parrudo para desenvolver isso, para fazer isso. Se você às vezes parar e fazer uma conta rápida, talvez é muito melhor você pagar uma mensalidade ali durante esse tempo de projeto. Vamos supor que você vai ficar 6 meses fazendo isso. Você paga para usar um equipamento remoto, né, computação na nuvem, do que você comprar um equipamento para atender esse cliente, né? Então eu alugo aquele espaço, faço aquele atendimento, faço aquele projeto. Se ele perdurar, se ele se renovar e continuar mais, eu continuo pagando. Se ele acabar ali, eu paro de pagar, encerro meu contrato também de locação, e eu não tive um gasto muito grande para atender aquele cliente. Eu não fico lá com o equipamento parado, né? Sei lá, assim, são coisas que estão mudando na cabeça das pessoas, né? Então, assim, são pontos que vocês como estudantes, começando a mexer com essas tecnologias agora, devem dar atenção, né, de enxergar isso como possibilidades de mercado, né? Isso já é feito, tá? Mas assim, é feito por grandes empresas, grandes corporações,
Tá faltando a gente oferecer isso na comunidade em volta mesmo, né? Nos pequenos, né? Você oferecer esse tipo de serviço não tem muito. Se você pegar essas revistinhas de bairro e ver o que tem de TI, normalmente o pessoal formatando máquina. Né? Então imagina que eu tenho uma lojinha, um supermercado, um restaurantezinho, né? E eu quero... Restaurante hoje em dia está complicado, mas eu quero contratar um serviço desse, saber o que eu tenho de novo, e eu ligo lá para esse cara que só faz formatação, ele nem sabe do que eu estou falando. Ele não vai me propor um serviço desse. Eu vou ter que Eu vou ter que ir atrás dos grandes para poder fazer. E aí, para as grandes empresas que já fazem isso, fazer para mim é muito caro para mim, né? Talvez não compensa. Então talvez uma boa ideia de se ir atrás desse tipo de possibilidades novas. Tá? Dormiram não, né? Tamo aqui, eu acho. Não. Aí, ó. Ó, eu vou perguntando, sabe por quê? Olha o que aconteceu aqui. Eu pus pra gravar e tá parecendo que travou nos 6 minutos aqui, né? E aí tá todo mundo quietinho, parei de falar, você quer ver que eu tô falando faz 10 minutos sozinho? Já dá até um gelo. Tudo bem. Mas assim, o que a gente vai ver aqui nesse bloco é vocês entenderem isso e também esses bate-papos que a gente vai ter para vocês trazerem informações, né? A gente fazer essa troca de ideias, mas é sempre pensando no atendimento mesmo, né? No trabalho, porque tem mercado para isso. Tem muita coisa que dá para ser feita, né? Se aplicar esses conhecimentos aí de servidor, de rede, de computação em nuvem, né? Você entendendo como isso funciona, fica bem legal, né? E tem muitas possibilidades mesmo, né? Tem muita possibilidade para fora, para outros estados, para a capital, para fora do Brasil, mas também tem falta aqui também, entendeu? Não tem tanta procura, às vezes porque o pessoal não conhece, não sabe que existe isso, né? Do mesmo jeito que às vezes alguns de vocês não sabem, né? Eu tô lá, falo um negócio novo e falo, nossa, puxa, eu não sabia que tinha isso. Falar assim, você que está estudando isso, está aprendendo isso, imagina o seu cliente, né? O seu futuro cliente. Ele menos ainda sabe que tem um negócio desse. E se ninguém vai lá e fala para ele que tem essas possibilidades, às vezes o cara fica lá batendo cabeça e nunca vai descobrir, né? Nunca vai te contratar, vai te pagar para executar um serviço desse, que é uma tecnologia nova que ele não conhece, né? Poderia melhorar muito a situação dele lá, do comércio, da empresa dele, ou até pessoal ali, mas ele não vai ter como saber, né? Se ele não conhece, não são coisas que se falam em TV, né? Assim, vinculadas, é só de quem é da área mesmo, né? Então falta isso. Fica a dica. Eu vou pedir para vocês, eu vou passar aí entre os próximos dias, aí, amanhã talvez, uma atividade para vocês fazerem, tá? Relacionada com essa parte do Windows Server. Então eu vou colocando os comandos lá, tá? Que a gente está fazendo, e eu vou pedir uma configuração para vocês. Tá? Só vou ver aqui como que eu vou de fato pedir para vocês me entregarem isso, mas eu vou passar um exercício sim para vocês fazerem aí, já para a gente ir acostumando, né, com essas configurações. Como que é uma coisa mais prática, a gente precisa fazer mesmo. Tá? Então eu vou passando exercícios para poder fazer. Então eu vou passar aí amanhã, provavelmente amanhã, mas não para vocês fazerem amanhã, mas a partir de amanhã, que vai ser a aula do Fernando, mas aí tá para dar tempo dos colegas que entraram aí, foram assistir as aulas de ontem, né, para ver, para fazer a instalação, tá? E é isso aí. Por hoje era isso. A gente fez
a demonstração aí do Admin Center, pra vocês verem dessa ferramenta, que é bem legal para monitoramento, né? A gente vai usar ela aí. E também a gente tem que ir pensando já eu sei que pode parecer muito cedo, mas pensando em projeto também, tá? Então já dá para vocês começarem a ter uma ideia de coisas que vocês acham legal e de querer implementar no projeto. Então o projeto desse bloco, com certeza ele vai ser mais fácil de fazer, de tomar decisão, do que foi no bloco anterior, porque vocês já sabem o que é, já fizeram, né, já quebraram a cabeça, mas agora vocês vão ter que fazer algum tipo de serviço relacionado com Windows e Linux, ou só com Windows, ou só com Linux, não sei, depende de vocês. Mas não vai fugir muito do que a gente está fazendo, com máquina virtual, né, de serviço, que tipo de coisa, vocês vão basicamente fazer uma demonstração. Só que já dá para ir separando, tentando ver o que vocês vão querer fazer. E aí, por que eu estou falando isso? Logo mais vocês vão começar a aula de Linux, de servidor Linux com o Fernando também, e as aulas do Thiago também. E para vocês irem sinalizando para a gente a questão dos projetos, o que vocês vão querer fazer, até para a gente ir acertando as aulas, para ir, no meio das aulas, já ir direcionando para atender às necessidades do projeto de vocês. Então a gente vai, vou trabalhar com integração do Windows e Linux, né? Então eu e o Fernando a gente conversa e a gente vai fazendo aulas já mais direcionadas, entendeu? Ok. Um outro ponto. Aquela questão do Sway e de montar um portfólio, vocês estão vendo, estão tentando montar, fazendo alguma coisa, ou ainda não começou? Eu, particularmente, ainda não comecei. Vou pegar tudo o que tem, né? Porque a ideia já é de criar de tudo. Sim. Então, já ir juntando de pouquinho em pouquinho para ter uma base maior, para saber do que coloca, o que não coloca. Legal. Mas, assim, os arquivos em si tá tudo salvo. Só falta organizar ele de uma maneira mais apresentável. Maravilha. A Erika tá desesperada para ver isso. Então. Mas Eu aí, vou quando for informado já. saindo, vocês vão colocando esses dados, e é legal que vai ser uma coisa que vocês vão ficar mexendo, né? Então precisa só começar mesmo. E aí, conforme for tendo alguma coisa, vocês vão passando para eu poder ver também, tá? Não vou ficar criticando, não. É só para o máximo que eu vou fazer é dar alguma ideia. Mas é uma coisa bem particular de cada um, assim mesmo. Mas é bem legal, tá? Então é isso, pessoal. Obrigadão pela atenção, sempre. E eu vou postar lá tanto no Teams quanto no grupo do WhatsApp, tá? A atividade. E aí, qualquer dúvida na hora que eu postar da atividade, se ainda ficar alguma dúvida, se não ficar claro, pode me chamar no grupo lá, ou no privado e perguntar, tá bom? Ok, professor. Então tá bom. Olha, já deu certo sua máquina? Você fez ela com menos memória? Deu certo. Ficou Agora mais levinha? Agora eu só Maravilha. tenho que ter a aula passada, de ontem, no caso, para poder fazer certinho os comandos. Então tá jóia. Aproveita o tempinho aí e faz isso aí, qualquer coisa você me avisa. Tá bom? Tá, obrigada. Tá. Tranquilo, Pedro? Tranquilo, senhor. Então tá bom. E você, Tamires? Acompanhando? Deu certo? Tô acompanhando sim, professor. Que não faz tempo que eu não te vejo aqui. Você tem acompanhado as postagens lá? Tenho sim. Então tá bom. Não perde a aula do Fernando amanhã não, tá? Tá. Então tá bom. Que hora que vai ser? É sempre assim, costuma ser as duas, tá? Tá. Entendi. Então assim, quando tem alguma
o Fernando tem algum problema de conexão, alguma coisa, ele normalmente me pede para avisar vocês. Tá? Então fica de olho lá no grupo do WhatsApp mesmo. Tá? Mas normalmente é aqui às 2 horas. Comigo vai ser às 2, com o Fernando normalmente tem sido às 2 também. Né? Me corrija aí se eu estiver errado, tá, pessoal? E Tá o. bom, É só obrigada. entrar no Teams, na dele é o C6. Sim. Aí você entra lá no C6 e você vai ver que tá lá iniciado. Ele não tá no grupo do WhatsApp, ele não costuma mandar lá quando começa a aula, então tem que ver mesmo. Tá, obrigada. Nada, obrigado a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Falou, pessoal. Falou, senhor. Falou.